Boa noite, pessoal. Aqui é a Daniela Simões Lopes, do meu canal Sobrevivendo no Brasil. Bem-vindos a todos. Quem não for inscrito, se inscreve nesse canal, conheça. Então, gente, hoje eu me deparei com uma ex-aluna minha, a qual me pediu uma orientação técnica. E a situação era a seguinte, eu acho que é uma situação que muita gente ou não passou ou vai passar na vida profissional. É o seguinte, ela tem um amigo que não mora em Pelotas e esse amigo pede para ela fazer dar uma ajuda para ela. É uma questão de um terreno, isso envolve prefeitura, envolve mapas, envolve parte de georreferenciamento, envolve coisas técnicas, envolve muita coisa. Então, gente, quem de nós não se deparou com uma situação dessas, onde um amigo mora longe, tem algum problema aqui na cidade que tu moras, e tu resolves, então, ajudar esse amigo? Só que nem sempre a demanda é uma demanda fácil. E a pessoa que está morando longe, ela não tem muitas vezes a noção do que é o tempo que se despende, né, para resolver este tipo de problema. Então, por exemplo, uma demanda em relação a uma metragem de terreno, por exemplo, né? Primeiro, tem que verificar toda a parte legal do terreno. Matrícula, começa pela matrícula, contrato, se foi comprado na compra e venda, se não foi, se terminou de pagar, se não terminou, se o imóvel tem condomínio, se não tem, se tem dívida de condomínio, se tem dívida, se foi dado em garantia para a justiça, se tem dívida de IPTU. Isso são 9 demandas, uma coisa só um pouquinho, bem simplesinho. Então, para o advogado fazer uma inicial bem feita, né, ele precisa de um assessoramento técnico. Né? No caso, por exemplo, de uma metragem de terreno, no caso se o terreno tem uma parte construída, alguém invadiu esse terreno, quanto tempo foi invadido, essas coisas são muito complexas, muito complexas. Parece uma coisa simples, mas não é. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa que está longe, ela acha que, mas é só isso. É impressionante porque, assim, ó, legalmente, quando a gente trabalha com justiça, gente, nada é só isso. Quando a gente trabalha com a parte técnica, nada é só isso. Então, como é que é feito meu trabalho? Eu trabalho com vários advogados, onde eu faço a parte técnica e eles fazem a parte jurídica. E a gente trabalha num conjunto, numa parceria extremamente sincronizada, de maneira que a inicial do advogado tem um embasamento técnico forte para a gente apresentar para o juiz e que sejam argumentos irrefutáveis. Porque assim, ó, o pessoal que não entende muito dessa parte jurídica, assim, ó, dos procedimentos, não que eu seja muito expert na coisa, mas falando leigamente, o que acontece? Claro, estou vendo de uma forma leiga, né? O advogado chega, faz a inicial, ele mostra os argumentos dele, tem uma réplica do réu, o réu mostra os argumentos dele, chega no juiz, o juiz vai olhar os dois, pode pedir uma perícia, provavelmente peça uma perícia, e aí o juiz vai decidir. Né? Então, por exemplo, assim, ó, é extremamente complexo a pessoa quando quer, porque quer, fazer uma inicial de uma coisa que tecnicamente não se sustenta. Eu uma vez fui numa perícia onde o imóvel era um imóvel histórico. Gente, qualquer leigo olha e vê, sabe reconhecer um imóvel novo de um imóvel histórico. Entendeu? A não ser que seja uma coisa muito sutil, mas em geral a gente sabe, né? Imagina, a gente mora em Pelotas. E a pessoa entrou com uma inicial para dizer que o imóvel não era histórico, né? Onde qualquer leigo vê isso.
Mas o autor queria porque queria que não fosse. Então, assim, o profissional, muitas vezes, ele passa por uma situação assim, ó, extremamente constrangedora, né? Onde ele não tem muita saída. E na justiça a gente vê muita coisa nesse sentido. Mas, enfim, o que eu vim falar para vocês é sobre essa relação entre amigos. Então, entre amigos, o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa não sabe o trabalho que dá. Quando eu vou fazer o trabalho técnico, mesmo trabalho técnico, que às vezes as pessoas dizem, isso aí é coisa para o engenheiro, ok, a gente faz, mas o próprio proprietário, ele tem que te dar subsídios, né? Ele tem que te dar os papéis adequados, ele tem que te providenciar certas coisas. Só que às vezes o proprietário não mora na cidade, entendeu? Então o que acontece? Essas coisas, essas certidões, coisas que dependem de prefeitura, SANEP, CE, são coisas que demandam muito ir e vir, muito estresse, muita procura. Porque é teu amigo, tu não precisa pagar, ok? Mas se tu se tu precisas e tu não tem esse amigo, vai pagar para alguém, né? Tem que pensar isso também. Então, assim, eu tenho uma coisa muito clara na minha vida, né? Se é meu amigo, por que eu vou explorar o meu amigo? Não tem lógica. Não tem lógica. Então, é um inventário, é um problema em terreno, é uma construção mal feita, enfim, tu estás precisando do serviço. Então, tu precisas resolver essa tua demanda. Ou seja, se não tiver o teu amigo, tu vais pagar para alguém. Então, assim, nada melhor que o teu amigo para te cobrar um preço razoável, justo, entendeu? E as coisas não podem ficar assim de boca, porque assim fica ruim para os dois lados. E outra, pode muito acabar a amizade. Pensa bem, o teu amigo, ele é um profissional, engenheiro, arquiteto, um advogado, e aí ele tem um monte de coisas para fazer, um monte de demanda. Mas ele vai fazer a tua demanda de graça. Então, se ele vai fazer de graça, tu és um bico, tu não é prioridade para ele. Tu entendeu? O que naturalmente vai acontecer não por mal. A pessoa tem um monte de coisas para fazer e precisa ganhar dinheiro e precisa estar na correria, ela não vai te dar prioridade. Ela vai te deixar sempre de lado, sempre para quando der. É isso que todo mundo quer? Claro que não. Então pensa bem, o teu amigo é um profissional onde ele está numa correria imensa, ele tem aquela tua demanda que é gratuita, que ele vai abrir uma concessão, e aí ele tem outras demandas, ele vai correndo daqui, dali, como todo mundo está na pandemia, principalmente agora na pandemia, né, para sobreviver, aquela correria doida para atender o cliente. Tu acha mesmo que esse teu amigo vai te colocar como prioridade se ele não está recebendo nada por isso? Se é um serviço que dá muito trabalho, é difícil. É difícil para os dois lados. Não que o teu amigo não vá fazer de boa vontade, ele pode fazer. Mas isso é desgastante, estressa, dá problema, sabe, na amizade. Porque como é que tu podes pagar uma pessoa, mas o teu amigo tu vai fazer ele trabalhar de graça pra ti? É isso? Só porque ele é teu amigo? Acho que não justifica. Eu acho que o que justifica é o seguinte, ó. Se o teu amigo, ele vai, volta, ele tem várias demandas, esse teu amigo, ele vai te cobrar um preço baixo, mas ele vai te cobrar uma coisa mínima, mas justa, entendeu? Porque assim, ó, às vezes depois, vamos deixar para depois cobrar,
E depois pode ficar muito caro. E aí, mas tu não tinha me dito isso, não sei o que, mas isso deu muito trabalho. Então, esses questionamentos eu falei do lado do contratante, né? Tem que pensar bem, tu vai fazer o teu amigo trabalhar de graça? É isso? Aí, assim, do lado do contratado, né, o teu amigo, ele vai começar a trabalhar, ele vai se sentir desprestigiado. Porque, assim, tu és amigo dele e tu não reconhece o trabalho dele, né? Porque para os outros tu iria pagar, mas para ele não. Apesar de ele estar de boa vontade, apesar de tudo, ele vai certamente pensar isso. Não tem como não. E outra coisa, ele vai pensar assim, eu estou deixando de ganhar, eu estou disponibilizando o meu tempo e, então eu não vou disponibilizar esse tempo. Eu vou fazer essa outra coisa e depois eu faço. E fica aquele depois. Então, aquele depois. O que eu posso fazer? Vamos deixar para depois. Gente, resumo da história. Perdem os dois se estressam, pode terminar a amizade por causa disso. E se não terminar a amizade, claro, às vezes não termina a amizade, mas vai sempre ficar uma certa mágoa. Aí a pessoa vai dizer, eu disse pro fulano fazer, o fulano não fez para mim. O fulano disse que ia fazer, mas também não deu tempo de fazer. E fica aquele empurra-empurra, né? Aquele joguinho de empurra-empurra que todo mundo conhece. Então, assim, o que eu recomendo? Eu já fiz muito trabalho voluntário, muito trabalho de graça. E a minha experiência muito triste de fazer trabalhos voluntários de graça é que as pessoas me consideraram uma trouxa, uma idiota. E sabe por que as pessoas me consideraram uma idiota? Porque eu não cobrei. Eu não cobrei. E assim, incrivelmente, tudo que é de graça, as pessoas não dão valor. Então, fica essa dica aí, né? Então é isso, pessoal. Não tem quem não tenha caído nessa história de ajudar um amigo. Acho que tem que ajudar sim, né? Acho que os amigos têm que compor as coisas, sim. E tem que chegar a um denominador comum, né? Aonde as regras têm que estar bem claras. Então, gente, eu recomendo que quando tiver esse tipo de serviço com tarefas complexas ou várias tarefas, se cobre por tarefa. Antes, acerta isso com teu amigo. Outra pessoa cobrará certamente muito mais caro que ele. Tentem fazer trabalhos e negócios com amigos aonde as coisas estejam claras. Isso sempre vai dar certo. É isso. Então era isso, pessoal. Quem não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, dá um like, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. E vamos sempre ter as coisas bem claras, bem definidas. E isso evita muito estresse. Um abraço, tudo de bom. Uma boa noite para todo mundo.